A Valéria mandou aqui, ó. Minha autoestima é baixa. Tenho dificuldade em trabalhar essa questão com minha filha de 4 anos. Ela é muito retraída. Qual a melhor forma de estimular? Ó, Valéria, primeira coisa. E se você está no Educando, cara, o módulo 1, eu falo um pouco sobre isso. Dá uma olhada lá, eu acho que é a aula 3, se eu não me engano. Tem lá, direitinho. No módulo 1 eu já começo falando sobre isso. Cara, a autoestima, ela vai ser o senso de valor próprio mais a autoconfiança. O que é a autoconfiança? A autoconfiança é o quanto eu confio em mim, no seguinte sentido de eu tenho habilidade de executar essa atividade. Então, se você me der uma bicicleta e falar assim, André, anda, cara, eu confio em mim para andar de bicicleta. Se você me der uma moto e falar assim, André, anda, eu não sei andar de moto, entendeu? E também o quanto eu acredito em mim. O exemplo que eu dei para uma outra pergunta aqui, do quanto que eu levo a sério o que eu falo, o quanto que eu cumpro com o que eu falo, o quanto que eu falo a verdade e eu sei quando eu minto. Então, quanto mais eu minto, o primeiro prejudicado da mentira é o mentiroso. O primeiro prejudicado do compromisso não honrado é quem não honrou um compromisso. O primeiro prejudicado do mal é quem faz o mal. E aí, nesse sentido, eu vou minando a minha autoconfiança. Ah, André, que bobeira. Cara, não é bobeira. Sabe aquelas coisinhas que a gente fala pra gente mesmo que vai fazer e nem se esforça pra fazer? Que a gente, cara, fecha com os outros e o outro vira as costas, a gente já tá... Não é bobeira, cara. Não é. É nossa relação com a gente. É a nossa autoimagem, a imagem que eu tenho de mim. Então, a autoconfiança tem esses dois aspectos. Senso de valor próprio é o valor que eu dou pra mim. Então, se fosse pra eu comprar você, eu compraria por quanto? 1 milhão? 1 bilhão? Ah, André, eu não tenho preço. Cara, é claro que você não tem preço. Mas tem muita gente que, sabendo cognitivamente que não tem preço, se comporta como se o seu preço fosse baixo. Você acredita que tem gente que aceita um relacionamento que ela apanha do outro? Dá para acreditar numa coisa dessa? É difícil, né? Não é difícil de acreditar porque a gente sabe que existe, mas você percebe, pô? Como é que a pessoa aceita isso? Você acredita que tem gente que aceita coisas na vida que faz ela se perceber com valor baixo? Não quer dizer que você tem que ser rico, morar no palácio, viver no conto de fadas. Não, gente. É vida real, pô. Vida real. Você não me vê falando de contos de fada aqui, não. Eu estava ontem fazendo as contas com a Mariana, pensando como que a gente vai conseguir fechar o mês. Então, não é você... Mas, cara, é você não aceitar algumas coisas na sua vida. É você se ter em conta. É você se considerar. Tem muita gente que considera os outros, que faz pelos outros, que se esforça pelos outros, que trata bem os outros. Mas assim mesmo não. Saca? E aí, nossa, eu precisaria de uma semana de live só para entrar fundo nesse assunto. Então, autoestima, você precisa olhar para dentro de você e ir trabalhando essa parada em você. E com seu filho, como que você faz? Você vai formando nele uma pessoa emocionalmente saudável, que vai se enxergando, que vai se percebendo. Você coloca ele em esportes de competição, isso é bom para a autoestima. Ah, seu filho é dos meninos que não se defendem, cara, coloca ele ali no jiu-jitsu, no karatê, que vai ensinar disciplina para ele, aí vai dar para ele a habilidade de defender, que vai aumentar a confiança nele em se defender, que vai impactar na autoestima dele, tá? Então, coloque em prática as coisas que você aprendeu aqui, nessas últimas semanas. Se você está no Educando, me chama lá no privado, assiste o módulo 1, módulo 2, vão ajudar você, para você e para o seu filho, tá? E dica prática, esportes de competição. A competição da natação, a competição do judô, isso vai ajudar. Eu sei que tem um discurso muito forte hoje em dia de não, competição não, todo mundo tem que ganhar medalha. Ajuda o seu filho, tá bom?